Ei, gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a fisiopatologia da hipertensão na gravidez, tá? Bem, para a gente entender, né, as síndromes hipertensivas, elas são divididas, né, em 4 grandes grupos. A hipertensão arterial crônica, que é aquela hipertensão já pré-existente à gravidez. A pré-eclâmpsia e eclâmpsia, também chamada de doença hipertensiva específica da gravidez, como o próprio nome diz, ela surge no decorrer da gravidez. A pré-eclâmpsia superposta, que é uma associação de uma hipertensão arterial crônica já existente com a pré-eclâmpsia, e a hipertensão gestacional, que é aquela que normalmente surge no finalzinho da gravidez, nos últimos 15 dias, né, que precedem o parto, e que normalmente, entende, os níveis pressóricos voltam ao normal também logo depois do parto. Bom, a hipertensão na gravidez é uma das 3, né, causas do tripé da mortalidade materna no mundo todo, né? Ela incide de maneira diferente em países desenvolvidos e países em desenvolvimento, né? E obviamente a gente vê que de uma maneira geral, incidência em torno de 10% e que a gente pode ter em alguns serviços aqui no nosso meio, taxas que chegam até 25%, naqueles serviços que são de referência para pacientes de alto risco. É uma importante causa de hipóxia fetal, né, na hora do parto, e é a principal causa de mortalidade materna. Muito bem. Existem alguns fatores que fazem a gente pensar na possibilidade dessa gestante vir a desenvolver pré-eclâmpsia, tá? A raça, né? Ela é mais comum na raça negra, ela tem um caráter hereditário, ela surge com mais frequência em irmãs e filhas de mulheres que desenvolveram pré-eclâmpsia, é mais comum nas baixinhas, gordinhas, né? Naquelas mulheres que têm uma condição socioeconômica, cultural menos favorecida, né? E aí vale dizer, não quer dizer que a pré-eclâmpsia seja doença de mulher pobre, tá? Todas as mulheres indistintamente podem vir a desenvolver a pré-eclâmpsia. Mas o que a gente observa é que aquelas mulheres com uma condição socioeconômica e cultural melhor, que têm um acesso mais facilitado à assistência pré-natal de rotina, que têm acesso a uma dieta rica em proteína, elas raramente vão desenvolver as formas graves da doença, como, por exemplo, a síndrome HELP e a eclâmpsia. Outros fatores interessantes são as associações com a hipertensão arterial crônica e com diabetes, que pode acontecer em 1/4 dos casos. Existem situações inerentes à própria gravidez que também aumentam a chance dessa mulher desenvolver pré-eclâmpsia, como a primiparidade, presença de doença trofoblástica gestacional, que aliás é a única causa que justifica o aparecimento da hipertensão na gravidez antes da 20ª semana, a gemelaridade, a macrosomia fetal, a polidramia, a ex-imunização pelo fator RH e a gravidez ectópica avançada. Essas situações todas têm em comum, tá, a síndrome de hiperplacentose. É uma placenta grande produzindo muitos hormônios ao mesmo tempo. Então aqui existe, entende, em relação àquilo que eu falei, as situações de risco com forte evidência na literatura, tá, e de evidência média. Bom, mas vamos tentar entender um pouquinho, né, o que acontece nos vasos da placenta, né? No momento em que ocorre a nidação, o cistiço trofoblasto ele invade a camada média da arteríola espiralada e destrói essa capa músculo-esquelética, né, com o objetivo de tornar este vaso na região, né, da nidação um vaso de alto fluxo e de baixa resistência. Por quê? Baixa resistência. Porque é nessa camada média dessas arteríolas espiraladas que ficam a grande maioria dos receptores pressóricos. Então, o objetivo é exatamente tornar esses vasos placentários vasos de alto fluxo e de baixa resistência. Muito bem. Por algum motivo, essa onda de migração trofoblástica, que se processa em 2 momentos, não se completa adequadamente, fazendo com que esses vasos aqui durante a placentação, eles não obedeçam essa regra, né, dessa invasão e essa destruição dessa camada músculo-esquelética da arteríola, né, espiralada, fazendo com que essa retenção músculo-esquelética dessas arteríolas mantenha, né, uma
perfusão placentária deficiente, né, associada a outros fatores, como, por exemplo, a diminuição da relação de prostaglandina e tromboxano, levando então a disfunção endotelial, que vai se manifestar em vários órgãos. Nós vamos conversar um pouquinho melhor sobre isso daqui para frente, tá? Então, existem várias teorias que tentam explicar por que algumas mulheres, né, não desenvolvem adequadamente esse fenômeno de placentação, e já se passou por praticamente, né, tudo, né, no que diz respeito aos hormônios, né, da hipófise, da suprarrenal, da placenta, né, teorias de sobredistensão uterina, tentando justificar por que é mais comum, né, nos polidrâmios, nos macrossômicos, enfim. Mas o que se sabe que, na verdade, parece ser um misto de uma teoria imunológica com uma teoria genética. Por quê? Porque a decídua, né, ela apresenta uma aterose aguda, né, com a presença de necrose fibrinóide da sua parede, com acúmulo de macrófagos, né, com infiltrado polimorfo nuclear, que é muito semelhante às imagens microscópicas encontradas nas patologias autoimunes e na rejeição aos órgãos transplantados. Então, parece, né, que na etiologia existe um misto entre a teoria genética e a teoria imunológica. Mas em relação à fisiopatologia, a gente vai ver uma série de acontecimentos, tá? Mas se a gente pudesse resumir a fisiopatologia numa única palavra, essa palavra sem dúvida nenhuma seria vasoespasmo. Então aqui a gente tem, entende, um desenho mostrando a vascularização da parede do útero. Então, a gente tem aqui a artéria uterina, que sobe, né, lateralmente, ela se divide em arqueada e que vai dar os ramos, né, espiralada e a radial, que vão irrigar as camadas, né, basal e funcional do endométrio. Muito bem, essa arteríola espiralada, tá? Essa arteríola espiralada que sofre a invasão do sincício trofoblasto aqui nessa terceiro quadrinho, tá? E que destrói parte dessas arteríolas, né? Com o objetivo de formar o lago venoso materno. Quando este fenômeno, como eu falei há pouco, ele não se completa, não se faz adequadamente, eu tenho então aqui exatamente o que está acontecendo aqui no quadrinho do meio, tá? Vocês observem que a luz desse vaso aqui, que não foi completamente, né, trabalhada, ela é menor do que essa daqui. Então, esse vaso aqui, ele tem menos capacidade circulatória e tem mais receptores que respondem aos agentes, né, vasopressóricos. Muito bem, então é exatamente isso aqui, né, uma má adaptação vascular, né, e quando eu tenho uma vasoconstricção, o que acontece? Esse fluxo sanguíneo, ele passa por esse vaso, um sistema de turbilhonamento. E o que acontece, né? As hemácias, né, elas vão passando aqui, mas para vocês entenderem um pouquinho antes disso, a coagulação sanguínea, ela se divide em 3 fases, né? A fase plaquetária, que é a primeira fase, né, que é quando você tem uma injúria vascular, as plaquetas, elas migram para aquela área e formam então um trombo branco, um trombo de plaqueta, tá? É exatamente isso que a gente vê aqui, né? Cor de abóbora aqui na parede do vaso, né? E por que ocorre, né, esses trombos, né, intravasculares nessa doença? Porque existe um aumento, né, das prostaglandinas vasoconstrictoras, que são os tromboxanos, em detrimento das prostaglandinas vasodilatadoras, que são as prostaciclinas. Então é assim, numa gravidez normal eu tenho mais prostaciclina e menos tromboxano. Numa gravidez que vai ocorrer a pré-eclâmpsia, eu passo a ter mais tromboxano do que prostaciclina. E o tromboxano, além de ser um importante vasoconstrictor, ele é um forte agregante plaquetário. Então ele começa a formar esses trombos de plaqueta intravascular que se aderem à parede do vaso. Quando as hemácias, né, por turbilhonamento, passam por esses vasos, elas começam então a perder, tá, os seus pedacinhos, né? Os seus pedacinhos. Uma passa aqui, perde um pedacinho, outra passa ali, perde outro pedacinho. E o que acontece com essas hemácias, né, meio defeituosas, quando elas chegam lá no sistema hemocaterético do baço, né? Elas são então
capturadas, né? Elas são tratadas como hemácias, né, defeituosas e são retiradas da circulação. Muito bem. À medida que essas hemácias vão sendo retiradas da circulação, a gente vai tendo, entende, uma hemólise, né, importante. Começam a se formar novas células, né, que são os esquizócitos, células jovens, né, e a função hepática começa então a ser muito utilizada e eu começo então a ter a liberação de algumas enzimas hepáticas, né, um aumento de TGO, de TGP e de deshidrogenase láctea, né, e com a destruição maciça, né, dessas hemácias, no agravamento do processo, eu tenho então a icterícia. Então vamos ver assim, para vocês entenderem. Parece meio apagado, meio feinho, mas eu vou explicar para vocês. Então a gente imagina aqui, ó, algumas situações que reduzem o fluxo, né, útero-placentário. Então, sob distensão uterina, né, a hipertensão crônica, o aumento da pressão intraabdominal, doenças vasculares, né, de várias origens, enfim. Mas vamos tentar entender a placenta como um coração. Ninguém consegue entender isso, né? Mas olha só, quando a gente tem lá o coração como órgão, tá? Ele tem a função de estar jogando sangue para toda a economia, né, do organismo, mas ele precisa ser bem vascularizado e para isso existem as coronárias. Então vamos lá, quando entende uma coronária pifa, o coração pifa, eu tenho infarto. E a gente não consegue entender a placenta dessa maneira. Então, olha só, a placenta, como órgão, ela também tem a sua vascularização e ela necessita de uma vascularização adequada para manter a sua função, tá? Sua função, que é manter as trocas entre a mãe e o feto durante a gravidez. Muito bem. Quando, entende, essa redução ocorre do fluxo útero-placentário, a placenta também tem a sua vascularização comprometida e começam a surgir, então, no tecido placentário, áreas de infarto, de degeneração sincicial, de proliferação, né, anômala de citotrofoblasto, né, e uma terose dos vasos deciduais. Muito bem. A placenta, gente, é uma fonte riquíssima de tromboplastina, tá? Placenta e pulmão são duas fontes riquíssimas de tromboplastina. Então, a placenta doente, ela começa a jogar para a circulação da mãe tromboplastina. E essa tromboplastina tecidual placentária, ela ativa a segunda via da coagulação, que é a cascata da coagulação, tá? Que são todos aqueles fatores que vão sendo ativados e que vão culminar com a formação da fibrina, tá? E depois, degradado pela plasmina, se transforma então nos PDFs, que são os produtos de degradação da fibrina. Muito bem. Esses PDFs, eles começam a se depositar nos órgãos nobres. Exemplo, o produto de degradação de fibrina no glomérulo renal, ele faz com que o glomérulo comece a perder a sua seletividade e começa a deixar escapar macromoléculas que antes não saíam, não eram evidenciadas na urina, por exemplo. E quem são essas macromoléculas? As proteínas. Então, olha só, a gente já está aqui no nosso ciclo, ó, proteína, bem no meio. Então, quando surge a proteinúria, tá, muita coisa já está rolando, tá, ali no que diz respeito à fisiopatologia da pré-eclâmpsia. Por isso que é uma doença muito séria, uma doença, entende, traiçoeira, porque às vezes a gente acha que está tudo bem, porque a gente não está vendo, tá? Outra coisa importante, vamos continuar aqui no nosso raciocínio aqui do rim. Então, como eu tenho uma vasoconstricção, né, e tenho uma redução desse fluxo plasmático que gerou, né, todo o problema da placenta, liberação da tromboplastina para circulação, né, ativação da cascata de coagulação. Então, a gente está vivendo um quadro de coagulação intravascular, tá, disseminada, crônica, porque quando a gente fala em CID, a gente sempre imagina aquela paciente sangrando por tudo quanto é buraquinho. Não é o caso aqui, tá? Aqui é um CID crônico, né? Lento, né? Bom, e a gente tem então essa diminuição do fluxo e também diminuição da taxa de filtração glomerular, então chega menos sangue, tá? No rim para ser filtrado. E, obviamente, a gente então tem uma ativação do sistema renina, tá? Angiotensina, aldosterona. Para quê? Para reter o sódio
e, consequentemente, reter água para melhorar a perfusão renal. Só que a gente está retendo água dentro de um vaso que está constrictado. E a gente, então, vai aumentar o débito, tá? E vai aumentar o grau de hipertensão, consequentemente, reduzindo ainda mais esse fluxo uteroplacentário, fazendo disso um ciclo vicioso. Então, o grande segredo da pré-eclâmpsia é a gente quebrar esse ciclo, tá? No momento mais oportuno. E a gente vai ver mais para frente. O momento oportuno é muito difícil da gente saber. Por quê? Porque ele tem que estar balanceado entre o risco da mãe e a prematuridade do bebê, tá? Então, vamos em frente. Resumindo o que a gente falou, do ponto de vista cardiopulmonar, eu vou ter, então, um aumento da pressão capilar pulmonar, tá? Um aumento da permeabilidade de endotélio e uma diminuição da pressão coloide osmótica, ou seja, eu vou ter um extravasamento de fluidos para o espaço extravascular, que vai me favorecer o aparecimento de edema agudo nessas mulheres. Em relação às alterações sanguíneas, diminuição das proteínas, principalmente da albumina, diminuição da pressão coloide osmótica do plasma, então o edema é muito mais, entendeu? Visível. Uma plaquetopenia por consumo, hemoconcentração, então eu tenho hematócrito, né, alto, hemoglobina alta, uma hipovolemia relativa e um aumento da resistência vascular periférica. Em relação à coagulação, a diminuição das plaquetas, do fibrinogênio e uma sensibilidade aumentada à prostaciclina, e um aumento dos produtos de degradação da fibrina, da agregabilidade plaquetária, do fator 8, da antitrombina 3 e do fibropeptídeo A. Alterações neurológicas várias, que vão desde um edema, entende, até as hemorragias que culminam com o óbito. Aqui a gente tem um volumoso hematoma. De novo. As alterações renais. Então, eu tenho uma lesão característica, que é a endoteliose glomerulocapilar, tá? Diminuição do fluxo plasmático renal e da taxa de filtração glomerular, que vai fazer com que eu tenha, então, um aumento nas taxas do ácido úrico e da creatinina. Esse aumento da permeabilidade, né, para essas proteínas de alto peso, como a albumina, né, vai levar, então, a proteinúria. E o espasmo das arteríolas aferentes associado à diminuição da pressão coloide osmótica e da hipovolemia vão levar à oligúria. Todas situações clínicas que são evidenciadas, então, com o curso evolutivo da pré-eclâmpsia. Então, aqui a gente tem, né, um hematoma renal e daqui a pouco, entende, a gente segue aí nos nossos estudos aí da hipertensão na gravidez.